Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, na terça-feira da chamada Semana da Paixão, somos informados pelo evangelista Marcos que os principais sacerdotes e os escribas tramavam a prisão de Jesus, a traição, com o propósito de matá-lo depois da festa da Páscoa. Muito provavelmente, foi nesta terça-feira que Jesus se reúne com os seus discípulos, a convite de Simão, o leproso, em sua casa, para um banquete, onde Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge a sua cabeça e unge-o preparando-o para a sepultura. É provável que seja nessa terça-feira que, frustrado com o fato de Maria ter derramado aquele perfume caro sobre a cabeça de Jesus, avaliado em mais de 300 denários, e ele era ladrão e queria embolsar esse dinheiro, e que ele saiu dali, de Betânia, para ir a Jerusalém vender Jesus para o Sinédrio, para os membros principais do Sinédrio. E então, na quinta-feira, Jesus no cenáculo se reúne com os seus discípulos para celebrar sua última Páscoa e transicionar a Páscoa judaica para a Santa Ceia, o sacramento da ceia. E ali Jesus Cristo ensinou as lições mais preciosas para os seus discípulos. Falou para eles do céu, falou para eles da segunda vinda, falou para eles do derramamento do Espírito Santo, prometeu a eles a sua paz. Ali o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E ali no cenáculo, Satanás
entrou em Judas, o traidor. Depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, instituindo a ceia, Jesus cantou um hino e saiu com seus discípulos naquela noite fatídica, quando o sinédrio tramava a sua morte, quando os bastidores eclesiásticos já conspiravam contra Jesus. Também Jesus alerta Pedro que naquela noite Pedro negaria. E então eles saem do Monte Sião, do cenáculo, descem as encostas, atravessam o Vale do Cedron e penetram no jardim do Getsêmani, lugar conhecido e costumeiro onde Jesus orava. Aquele local tinha ali oliveiras, ali também tinha prensa de azeite, as azeitonas eram esmagadas. E diz a Escritura que quando Jesus entra nesse jardim para a oração, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás e chama Pedro, Tiago e João, diz: vem comigo. E aí ele abre o coração para eles. E aí ele admite para eles a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza. E ali Jesus passa por aquilo que nós chamamos do vale mais profundo da dor e do sofrimento, seu Getsêmani. À guisa ainda de introdução, eu quero dizer a você que, embora usemos esse texto para retratar o vale da nossa dor, o Getsêmani foi único na vida de Jesus. Nenhum ser humano jamais terá condições sequer de entender plenamente o que Jesus enfrentou no Getsêmani. Nenhum ser humano jamais vai enfrentar a dor e o sofrimento que Jesus suportou no Getsêmani. Por mais atroz que seja a dor, por mais amarga que seja a angústia, por mais dolorosa e prolongada que seja a experiência de sofrimento que você venha a passar, jamais você e eu saberemos o que foi o sofrimento de Jesus. Porque ali não foi apenas um sofrimento físico. Ele estava sendo preparado ali certamente para enfrentar a cruz. Ele sabia dos pregos que haveriam de rasgar as suas mãos, que haveriam de cravar os seus pés. Ele sabia também o sofrimento emocional de ser cuspido pelos homens. Ele sendo o Criador, o Rei da Glória, o Deus bendito eternamente. Ele sabia do seu sofrimento moral de ser crucificado entre 2 ladrões e salteadores, como um criminoso. Mas certamente a dor mais aguda, a dor mais terrível e amarga, que ele chamou de um cálice, passe de mim este cálice, foi a sua dor espiritual. Foi entender que aquele cálice se tratava da terrível e profunda e justa ira de Deus, que devia cair sobre a sua, a minha, a nossa cabeça, e que Jesus toma gota a gota, sorvendo todo aquele cálice da ira de Deus, que devia cair sobre nós. Pois bem, amados, eu gostaria que você olhasse comigo que esta experiência de Jesus retrata para você e para mim hoje as provas que nós enfrentamos nos vales da vida, com essa diferença de proporção. Eu sei que 2020 parece que não acabou. Nós só mudamos o calendário, mas a luta continua, da mesma natureza, com as mesmas preocupações, talvez com reverberações ainda mais densas e pesadas. Eu não sei a história de cada um, mas quando você caminha no meio de uma multidão e às vezes olha aquela multidão passando, indo, vindo, passando, indo e desaparecendo das suas vistas, cada pessoa esconde uma história de dor. Seja um jovem, seja um homem maduro, uma mulher madura, seja uma pessoa de cabelos brancos, ou já com a sua face sulcada de rugas.
há uma dor que lateja, que pulsa. Eu não sei quais são as provas, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são os seus dramas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus vales, eu não sei qual é o seu Getsêmani. Mas eu queria hoje, à luz desse texto, olhar com você que tipo de provas nós enfrentamos nesse vale. Primeiramente, olha comigo o verso 38. Enfrentamos a tristeza e a angústia. Chama a sua atenção para o fato de que Jesus, ao entrar no Getsêmani, primeiro admite a sua angústia para si mesmo, no verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. É aquela coisa pessoal, particular, do seu quarto fechado, que você não conta para ninguém. É aquele drama que você está vivendo, e só você e Deus sabem. Jesus começa a se angustiar. Ele não abriu o coração ainda. Ele está curtindo essa dor com ele mesmo. Mas em segundo lugar, olha comigo o verso 38. Ele admite a sua dor para os seus discípulos. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora ele conta essa dor não para a multidão, não para os 11 discípulos, porque Judas não está mais. Ele conta esta dor, essa angústia para os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Há determinados sofrimentos na nossa vida, irmãos, tão profundos, tão agônicos, tão amargos, que você não tem coragem de contar para os seus colegas. Você só conta para a gente da sua intimidade. Mas notem comigo, no verso 39, Jesus mostra agora esta angústia para o Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Agora ele coloca essa angústia diante do Pai. Ele enfrenta com ele mesmo, conta para os seus discípulos mais próximos, e agora conta para o Pai. Meus amados irmãos, Jesus passou tristezas no seu ministério. Ele ficou triste e chorou com a morte de Lázaro. Ele se entristeceu e chorou quando ele entrou em Jerusalém. Mas agora Jesus está revelando a sua humanidade e evidenciando a sua tristeza no seu Getsêmani. Ele começa a se entristecer. Ele confessa a sua tristeza. Ele chama e clama: se possível passe de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes para que isso aconteça. Então eu quero afirmar a você que está aqui hoje, talvez passando por lutas na sua vida, na sua casa, que a tristeza e o sofrimento e a angústia não é uma coisa estranha à vida cristã. Mas talvez você pergunte: por que Jesus estava angustiado? Qual era a causa? Será que era a consciência de que de fato Judas haveria de entregá-lo? Será que era o conhecimento que ele já tinha alertado que Pedro havia de negá-lo? Será que era a realidade que ele mesmo havia dito aos seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas e os seus discípulos o abandonariam? Será que era a consciência prévia de que ele seria preso, porque aquela era a hora das trevas, e o sinédrio, com a sua orquestração, haveria de botar a mão nele e contratar testemunhas falsas para acusá-lo, e cuspir nele e espancá-lo? Será que era a consciência que ele tinha de que ele seria condenado pelo governador romano e ser crucificado, com todas as implicações atrozes dessa execução? Certamente, amados irmãos, não obstante ter o aspecto temporal desse sofrimento, físico desse sofrimento, moral desse sofrimento, o sofrimento de Jesus é eminentemente espiritual. É a certeza de que ali na cruz
ele haveria de dar um grito de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pai desamparou seu próprio filho na cruz? Descuido? Desamor? Falta de solidariedade? Talvez esteja aqui, irmãos, o maior mistério do quanto Deus nos amou. Quando o apóstolo Paulo, entendendo isso, vai escrever: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Entregou a quê? A morte de cruz. Quando Jesus Cristo se coloca no seu lugar e oferece o seu peito para suportar a espada da lei. Quando a condenação que haveria de vir sobre a sua vida, ele recebe sobre ele mesmo, porque diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e naquele momento ele foi feito pecado por nós. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição em nosso lugar. O sol escondeu o rosto dele, o pai escondeu o rosto dele, e ele tem completo entendimento do que significa isso: ser apartado do pai, ser separado do pai, e então o pai pune nele o pecado que deveria punir em mim, e então ele bebe este cálice amargo do juízo de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça. É por isso que ele está angustiado. Quantas vezes, neste grau humano, você e eu também temos que passar pelo Getsêmani da dor, da tristeza, da angústia. E há um momento em que você compartilha com muitos, há um momento que você compartilha com os amigos mais próximos, mas há um momento que você só pode compartilhar com Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus enfrenta, e nós enfrentamos também, o Getsêmani, ou o vale da solidão. A solidão. Diz a Escritura lá em João 6:66, que muita gente já havia abandonado Jesus por causa do seu discurso. Agora em Mateus 26:56, Jesus alerta que os seus próprios discípulos haveriam de abandoná-lo. Mas pior do que tudo isso, foi Jesus suportar o abandono do próprio Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Muitas coisas Jesus disse às multidões que o acompanhavam. Outras coisas Jesus disse para os 70. Outras coisas Jesus disse para os 12. Outras coisas ele disse só para os 3 mais achegados. Mas na hora da sua luta mais profunda, quando ele suava sangue, ele estava literalmente sozinho. Você sabe disso. As dores mais fortes que saltam e saltejam e pulam e pulsam na nossa alma são aquelas que nós as enfrentamos nas noites escuras da alma, sem falar para ninguém. Só Deus sabe, só Deus vê, só Deus sonda. É a solidão. Foi o que Paulo sentiu na masmorra mamertina, na antessala do martírio, quando ele diz: todos me abandonaram. E ele disse ainda: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. É aquele momento da solidão, e Jesus passou, e nós vamos passar também. Mas notem comigo, amados, uma terceira coisa. Jesus enfrentou o vale, a prova, o Getsêmani da ingratidão. Se você parar para imaginar que Jesus chama Judas Iscariotes como um apóstolo, se você imaginar que Jesus capacita este homem, treina este homem para pregar, e ele prega. Se você imaginar que dentre os 12 que Jesus chama, a única pessoa que recebe um cargo de confiança foi Judas Iscariotes.
Se você parar para imaginar que até mesmo na hora em que Jesus sabe que Judas é um ladrão, que Judas é do diabo, que Judas vai traí-lo, que Judas já o vendeu para o sinédrio, ainda Jesus lava os seus pés. Se você imaginar que quando Judas capitaneia a turba que vem armada até os dentes para prender Jesus, como se ele fosse um perigoso criminoso, e Judas entra para liderar a turba, para dar a senha para que Jesus seja preso, deposita na face santa de Jesus o beijo traidor, e Jesus o chama de amigo. Se você imaginar que Pedro, que garantiu a Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele jamais, porque estava pronto a ir com ele para a prisão e para a morte, e Pedro vai negá-lo covardemente. Se você parar para imaginar que todos os outros disseram, não, nós estamos prontos a ir contigo também para a prisão e para a morte, e todos fugiram acovardados. O que Jesus está enfrentando aqui é o drama da ingratidão. Ingratidão. E sabe, amados, talvez das dores da alma, uma das mais profundas, é quando as pessoas em quem você investiu, viram as costas para você, ou apunhalam você pelas costas, nas horas mais cruciais da sua vida. É o que Jesus está enfrentando, e que talvez nós um dia enfrentaremos. Mas a questão básica que eu quero destacar não é nem as provas, mas é como vencer essas provas. Como Jesus venceu essas provas? Primeiramente, através da oração. E sabe, Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Jesus tinha consciência daquela hora. Os discípulos deviam ter consciência dessa hora, porque saber que nos bastidores a coisa estava densa, eles sabiam. E Jesus os alertou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus então, diz a Escritura, ele vai orar. E quando Jesus vai orar, ele tem 5 aspectos muito claros da sua oração. Primeiro, olhem comigo, amados irmãos, por gentileza. Jesus ora com humilhação. Pensa comigo nisso. Eu quando leio esse texto eu fico com o coração compungido, porque Jesus é o Rei da Glória, Ele é o Criador do universo. E diz a Bíblia que Ele se prostra com o rosto no chão. E Hebreus 5,7 nos faz entender melhor. Ele ofereceu clamores ao que podia libertá-lo da morte, com forte clamor e lágrimas. Jesus não está só orando, não, Ele está chorando. Ele não está só orando e chorando, não, Ele está prostrado. Ele não está apenas orando, chorando e prostrado, não, Ele está com o rosto no chão. O Rei da Glória está orando de forma a prostrar-se com o rosto em terra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração de Jesus não foi só uma oração de humilhação, foi também de intensidade. Porque se você olha o relato de Lucas, Lucas disse que no segundo período de oração, foram 3, a agonia dele, aliás, na segunda período da oração, o anjo veio para consolá-lo, mas o anjo não veio para consolá-lo no sentido de livrá-lo da batalha, mas de fortalecê-lo para a batalha mais renhida ainda. Porque no terceiro período, ele já não chora só mais não, agora ele sua sangue, agora ele molha o chão não só com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue, numa oração intensa. Mas em terceiro lugar, a oração de Jesus foi perseverante, ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3 vezes. E Mateus nos informa que ele orou não apenas 3 meses, mas ele repetiu as mesmas palavras. Que palavras? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas talvez quando você lê, é uma frase. É uma frase. Mas o primeiro período de oração de Jesus durou pelo menos 1 hora, porque a queixa de Jesus com Pedro foi essa: nem 1 hora pudeste vigiar. Nem 1 hora. Eu não sei se você tem o hábito de orar, mas se você não tem, experimente dobrar os seus joelhos e orar 1 hora ininterruptamente. Sabe o que vai acontecer?
Você não vai ter assunto. Não vai ter. Quem não tem o hábito de orar, ora 5 minutos, não tem mais nada para falar. Essa frase de Jesus é apenas a síntese do que ele orou, mas foi um derramar da alma, com lágrimas e com sangue, horas a fio. Mas mais do que perseverança, irmãos, ele orou também com vigilância, porque ele alerta os discípulos a orar e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso eles dormiram na batalha, por isso Pedro negou Jesus, por isso os discípulos fugiram, por isso Pedro reagiu na carne e cortou a orelha de Malco. E sabe, irmãos, nós não estamos preparados para enfrentar a tentação, nem a perseguição do mundo, a não ser que nós oremos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que o mundo está completamente rebelado contra Deus, um tempo em que a cristofobia está apertando os cerco em todos os lugares do mundo praticamente, e se a igreja não orar, se a igreja não entender que nós estamos numa batalha espiritual, se a igreja não estiver atenta para enfrentar essa batalha, não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, nós dormiremos na batalha e nós nos acovardaremos. Mas mais do que isso, irmãos, Jesus orou com submissão. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Quando os nossos primeiros pais lá no Éden quiseram fazer a vontade deles, não a vontade do Pai, a raça humana caiu. Mas quando Jesus disse, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, e submeteu a vontade eterna do Pai, então os pecadores podem ser redimidos, e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Como é que Jesus enfrentou este vale das provas? Em terceiro lugar, ele enfrenta, meus amados irmãos, com plena, profunda e segura confiança no Pai. É Marcos 14:36 que nos informa isso, que Jesus se dirigiu ao Pai chamando de Abba Pai. Só Marcos nos informa isso. E esta é uma expressão que poderia ser a mesma de um filho pequeno se dirigindo ao seu pai, dizendo, papai. Naquela confiança segura, plena, no descanso, de que o pai está no controle, de que o pai sabe o que faz, de que o pai não vai desamparar, que o pai não vai deixá-lo só. Tem horas, irmãos queridos, que esta confiança em Deus é que nos dá a vitória nas provas da vida. É você saber que você pode estar fraco, você não tem força em você mesmo, mas você diz, Abba Pai, Paizinho, eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu me amas, eu sei que o Teu plano é perfeito, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu não vais me desamparar, eu sei que Tu vais me restaurar, eu sei que Tu vais me dar força, e então você diz, Abba Pai, confiança, segurança. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus enfrenta este vale da prova buscando solidariedade. Preste bem atenção nisso. Jesus era perfeitamente Deus, Jesus era perfeitamente homem. Quanto Deus, ele não precisa da solidariedade humana, ele é Deus, autossuficiente, onipotente, todo-poderoso. Ele chegou a dizer para Pedro, quando sacou a espada para decepar a orelha de Malco, guarda essa espada, se eu precisasse de ajuda eu rogaria ao Pai, ele me mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas conquanto o homem, expressando a sua completa natureza humana, ele pediu solidariedade, ficai comigo, vigiai comigo. Há momentos, irmãos, que nós enfrentamos lutas também. E nestas horas nós precisamos ter a coragem de fazer o que Jesus fez. Fica comigo. Vigia comigo. Eu preciso de você. Preciso da sua companhia. Preciso da sua presença.
Foi o que Paulo fez com Timóteo. Ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu preciso de um ombro amigo. Eu preciso de alguém do meu lado. Venha rápido, venha no inverno. Quando você vier, traz o Marcos com você. Eu preciso de gente do meu lado. Quem são os seus amigos? Para quem você pode dar um telefonema e dizer, venha para cá? Com quem você tem liberdade de dizer, olha, eu preciso que você venha não só orar por mim, mas venha orar comigo. Pois bem, amados, mas Jesus enfrenta o vale da prova e da dor através da sua coragem. Porque notem comigo, verso 46, Jesus diz para os seus discípulos, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele não ora para fugir, ele ora para enfrentar. Oração não é método de fuga, oração é capacitação de enfrentamento. E é João que escreve sobre o Getsemane numa outra perspectiva. João não aborda os dramas de Jesus no Getsemane. O relato de João é para mostrar a vitória de Jesus. Porque quando a turba está chegando, armada, com porretes, com espada, com soldados, com liderança do Sinédrio, com Judas capitaneando a turba, naquela noite trevosa, é Jesus quem se apresenta e pergunta, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno, e Jesus sou eu, e caíram por terra. A hora que se levantaram, Jesus pergunta de novo, a quem buscais? A Jesus o Nazareno, pois sou eu. Em outras palavras, meus irmãos, quando Jesus se levanta do seu terceiro período de oração, não tem mais angústia, não tem mais choro, não tem mais sangue sendo derramado no chão de suor. Tem coragem, tem determinação, tem preparo, tem enfrentamento. Você não vai notar nenhuma palavra de Jesus mais de angústia. Ele vai ser cuspido, ele vai ser esbordoado no sinédrio, ele vai ser condenado e açoitado no pretório romano, ele vai carregar um lenho maldito sobre as ruas de Jerusalém, ele vai ser crucificado. Não tem uma palavra sequer onde ele demonstra a sua tristeza. Sofrimento sim, tenho sede, mas triunfo, vitória, segurança, vitória e determinação. E ele encerra dizendo, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados irmãos, é muito importante você entender isso, que nós precisamos de orar para termos coragem, coragem. Eu li há pouco tempo uma frase muito curiosa, são esse tipo de sabedoria popular, na carroceria, na traseira de um caminhão, no paralama de um caminhão. E a frase era essa: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o bicho foge. É preciso de orar, queridos. E eu não estou falando de uma oraçãozinha assim, relâmpago, na hora da refeição, nem aquela oração assim de quem já está mais dormindo que acordado. Senhor, até logo, boa noite, eu estou dormindo. Eu estou falando de batalha na oração. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, conforme Lucas 22, 43, recebe também o consolo do Pai. Vem um anjo para consolá-lo. Eu quero dizer para você que se a luta é grande, se a prova é profunda, se o vale é escuro, se você está passando pela prova, se a sua família está passando pela prova, eu quero dizer a você que Deus é o Deus também que traz consolo. Ele enxuga as lágrimas, Ele apruma você, Ele anima você, Ele prepara você, Ele equipa você para enfrentar as suas lutas. Você não está sozinho.
Você é fraco, mas Deus é forte. Você não tem força, mas Ele fortalece os seus braços e adestra os seus braços para a batalha. Você não tem coragem, mas é Ele quem dá coragem para você. E mais tarde o Senhor derramou o seu Espírito e aqueles homens acovardados viraram gigantes. E esse mesmo Espírito que deu coragem àqueles homens lá, está entre nós, está dentro de nós, está sobre nós, e Ele vai nos capacitar a enfrentar os desafios de 2021, os desafios daqui para frente, em nome de Jesus. A igreja não ficará acovardada, a igreja não ficará intimidada, você não há de ficar intimidado em nome de Jesus. Haja luta, haja prova, seja física, seja financeira, seja moral, seja espiritual, seja familiar. Deus vai equipar você, Deus vai fortalecer você, Deus vai consolar você, e Deus já fez de você uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero concluir dizendo que Jesus entrou no Getsêmani profundamente triste, mas ele saiu do Getsêmani profundamente fortalecido, vitoriosamente fortalecido. Bastou uma palavra dele para os seus inimigos caírem por terra. E você, querido, como é que você tem enfrentado seus vales de provas? Como é que você tem enfrentado o seu Getsêmani? Hoje Deus quer nos fortalecer pela oração. Hoje Deus quer nos dar coragem. Hoje Deus quer nos dar a disposição e a humildade de dizer para alguém próximo de nós: olha, eu preciso que você fique comigo. Fica do meu lado, vigie comigo. E hoje Deus é poderoso para mandar não só um anjo, mas a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como Supremo Consolador, que está em você, que habita em você, que transborda de você, para confortar a sua alma, para enxugar suas lágrimas, para terapeutizar a sua dor e para fortalecer você, para você ser corajoso e mais do que vencedor. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. E por um instante os seus olhos e trouxesse à sua mente, à sua memória, quais são as lutas que você e a sua família estão enfrentando neste começo de ano. Quais são seus temores? O que é que tem preocupado você, tirado o seu sono? Quais são as batalhas que você tem travado no campo da sua mente? O que é que ronda a sua alma? Nas suas noites indormidas, nas suas madrugadas insones? Muito embora nós jamais enfrentaremos um Getsêmani com a mesma natureza daquele que Jesus enfrentou, nós também passamos pelos nossos vales. E como Jesus enfrentou, seus princípios são os mesmos para nos dar vitória. E hoje eu gostaria que você saísse daqui, meu amado irmão, não como alguém acovardado, não como alguém com medo, não como alguém que está anteriormente já derrotado pelas circunstâncias, mas entender uma coisa: o Abba Pai, o seu Pai, está no controle. Ele ama você, Ele cuida de você, Ele sabe o que você está passando, e Ele é poderoso para consolar você e dar vitória a você nessas lutas e nessas provas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que Tu tragas consolo para a nossa alma, força, ânimo para o nosso coração. Tu bem conheces as lutas que cada pessoa aqui vive e passa. Aquelas, Deus, que muitas vezes nem sequer são compartilhadas com um amigo mais próximo, mas Tu conheces. Em nome de Jesus, segura firme na nossa mão. Adestra as nossas mãos para a batalha, Senhor.
Fortalece a tua igreja. Anima a tua igreja. Ensina-nos, Deus, a orar. Orar e orar. Ensina-nos, Deus, a termos vitórias na oração. Para que ao entrarmos nos nossos Getsemane, embora tristes e abatidos, saiamos dele, Senhor, encorajados e vitoriosos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, aqueles que estão nos acompanhando, Deus, nos diversos lugares do mundo, onde cada um estiver, põe a tua mão de graça, de poder e de restauração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Você tem enfrentado dor na sua vida? E eu não estou falando agora daquela dor física que você resolve com analgésico, mas daquela dor da alma, que acicata você, que achata você. Como superar a dor? É o tema que vamos tratar no podcast HDL agora. Então não vai embora não, porque depois da vinheta nós vamos estar de volta. A dor é a experiência mais democrática da vida. A vida não é indolor. Nós não estamos blindados, não vivemos numa estufa. A vida não se desenrola numa redoma de vidro. Não estamos plantados num jardim grinaldado de flores. Não passamos incólumes, livres das vicissitudes da vida, das dores mais atrozes. Viver é caminhar por um deserto tórrido, é navegar por mares revoltos. Não é pisar num tapete aveludado, mas numa estrada juncada de espinhos. Como lidar com a dor? Como superar a dor? Eu quero tratar deste assunto com você, porque talvez você também esteja enfrentando alguma dor difícil de ser superada. Talvez uma injustiça, talvez um abuso, talvez um trauma, talvez o rompimento de um namoro, de um noivado, talvez um divórcio doloroso, talvez uma doença crônica, talvez um luto traumático, talvez uma falência financeira, talvez um sonho frustrado. Eu não sei quais são suas dores, mas eu gostaria de tratar com você nesse podcast como superar a dor. E talvez uma das melhores maneiras de olhar isso é à luz de uma biografia, da vida de um personagem. Porque podemos tomar medidas equivocadas ou entrar por uma estrada perigosa na busca de aplacar essa dor. Tem muita gente que, para aliviar a dor, se embebeda e acaba se tornando um prisioneiro do álcool. Outras pessoas, para aliviar a dor da culpa, do medo, da angústia, da timidez, acaba se matriculando na experiência perigosa e mortal da dependência química, das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, das anfetaminas. Outros, para tentar superar a dor,
do luto, por exemplo, mergulham no sincretismo religioso, buscando comunicação com os mortos para saber como é que está a pessoa que partiu, e ficam presas no cipoal desse misticismo. Como superar a dor? Eu vou tratar dessa matéria com você à luz de 1 Crônicas 4, 9 e 10. É a história de um homem que superou a dor. E me permita a leitura desses 2 versículos para que a gente mergulhe nesta passagem, extraindo daqui algumas lições de como superar a dor. Está escrito assim: foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. Primeiramente, esse rapaz, chamado Jabes, ele era descendente da tribo de Judá. Ele foi carimbado, tatuado, marcado por um estigma colocado pela sua própria mãe. O nome que lhe foi dado representa o fato de que ela o deu, ou ela deu à luz, em meio de dores. Isso era carimbar esse rapaz, marcá-lo indelevelmente, dizendo, você só sobreviveu porque eu sofri demais para dar à luz a você. A sua vida foi às custas de um sofrimento atroz, de uma aflição avassaladora. E ele haveria de carregar esse estigma. Ele haveria de trazer sobre as suas costas esse peso esmagador de ser a causa do intenso e doloroso sofrimento de sua mãe. Ele haveria de carregar esse legado pesadíssimo. Quando alguém perguntasse como é que você chama, Jabes significa que ele nasceu no meio de dores. Não ele, a mãe. Que ele era o causador do sofrimento da mãe. Como é que ele lida com isso? Como é que ele supera isso? Porque nome lá naquele tempo não era apenas uma nomenclatura, ou um nome sonoro, ou um nome de uma pessoa conhecida ou famosa, ou a junção do nome do pai e da mãe, como é muito comum acontecer no Brasil. Não. Nome trazia um legado, uma história, uma marca. Por exemplo, quando Raquel, mulher de Jacó, deu à luz ao seu filho caçula, ela sofreu no parto e morreu no parto. Mas antes de morrer, já expirando, ela colocou o nome no menino de Benoni, filho da minha dor. Jacó, seu pai, percebendo que o menino não poderia carregar todo aquele peso do nome, trocou o nome dele para Benjamim. Benjamim, filho da minha destra. Ou seja, mudar o nome era mudar a história de vida daquele rapaz. E aqui, então, nós estamos lidando com um cidadão chamado Jabes, que está debaixo de uma carga de sofrimento e de dor. Ele precisa superar isso. E eu destaco aqui 4 coisas que ele pede para Deus para superar a dor. A primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Ele diz assim, ó, tomara que me
abençoes. Ele não está pedindo isso a um ídolo, a um deus pagão, a uma divindade tribal. Ele não está se autossugestionando. Ele está se dirigindo ao Deus de Israel, que tem todo o poder nos céus e na terra. O que ele pede? Ele pede a bênção de Deus. Ó, tomara que me abençoes. Quando ele diz, ó, tomara que me abençoes, ele está enfrentando a sua própria vida, ele está enfrentando o seu próprio passado, ele quer mudar o rumo da sua vida. Minha palavra a você é: não se conforme, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não pense que você foi carimbado para sofrer, não pense que você tem que viver aquilo que foi imposto sobre você. Certa feita eu recebi no meu gabinete pastoral uma mulher muito aflita, desesperada até, em lágrimas. E quando ela se acalmou, eu perguntei: o que está acontecendo, em que posso ajudar? Ela me disse: eu estava vindo para cá, para o seu gabinete pastoral, quando a minha vizinha pulou do 10º andar do seu prédio e se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas isso tem alguma coisa a ver com a sua estada aqui comigo? Ela disse: sim. É que eu estou para fazer o mesmo e não tenho coragem. E eu perguntei àquela mulher: mas por que você quer tirar sua própria vida? Cometer suicídio? Ela me respondeu: porque eu sou um problema. E eu lhe perguntei: mas quem lhe disse que você é um problema? Ela me respondeu: o meu pai, desde a minha infância, sempre me disse que eu era um problema. Ela carregou essa dor. Essa dor estava pulsando em seu peito, desde a sua infância. E eu perguntei: mas o que você fez? Falei: eu saí de casa. Me casei com a primeira pessoa que eu encontrei. E essa pessoa, o meu marido, me disse que eu era um problema. E eu me divorciei dele, casei a segunda vez. O meu segundo marido diz que eu sou um problema, e eu estou casada pela terceira vez, e o meu terceiro marido me diz a mesma coisa: eu sou um problema, eu não mereço viver, eu quero morrer. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado ao ouvir aquela história. E eu disse para aquela mulher 3 coisas. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você foi formada no ventre da sua mãe de maneira assombrosamente maravilhosa. Você é preciosa aos olhos de Deus. Deus ama você com amor eterno. Deus atrai você para Ele com cordas de amor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem valor. Aquela mulher precisava enfrentar a dor do seu passado, que estava trazendo sombra ao seu presente e tirando expectativa do seu futuro. Aqui está Jabes pedindo a bênção de Deus. Ele diz: eu não quero viver este estigma colocado em meu nome, eu não quero ser um produto ou um subproduto desse carimbo que foi colocado na minha vida. Clame a Deus pela sua bênção. A segunda coisa que ele fez para enfrentar e superar a sua dor é que ele pede a Deus mais oportunidade, mais prosperidade. Está escrito assim: e me alargues as fronteiras. Quando ele recebe esse nome, ele está limitado a viver uma história de lembranças amargas, de reminiscências amargas, de sempre olhar para trás e lembrar que ele trouxe dor à sua mãe, sofrimento à sua mãe. Ele viveria nesse cubículo, com cercas altas, atormentado,
debaixo do chicote da culpa. Mas esse homem, ao lidar com esse sofrimento, ao lidar com essa dor, diz: meu Deus, eu não quero viver esses estreitos limites que foram impostos a mim. Eu quero fronteiras alargadas. Eu quero mais oportunidades. Eu quero ampliar o campo da minha visão. Eu quero alargar as minhas fronteiras. Eu quero estender o toldo da minha tenda para outras paragens. Eu não quero me conformar à estreiteza, à limitada visão que me foi posta no nome. Eu quero mais prosperidade, mais oportunidade, mais capacidade, mais produção, mais conteúdo. Eu quero mais, eu quero ir além. Você pode superar a sua dor. Você não precisa se conformar, você não precisa recuar, você não precisa encaramujar, você não precisa se atrofiar, você não precisa desidratar, você pode olhar para frente, você pode olhar para os lados. Meu Deus, eu quero mais da tua presença, mais das oportunidades da tua providência. Eu quero ser uma bênção maior na vida de mais pessoas. Eu não quero viver esse estreito cubículo que me foi colocado. Como superar a sua dor? Pedindo para Deus abrir o campo do seu trabalho, abrir o campo das suas oportunidades, ser um vaso de honra nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, para fazer mais para Deus, para ser mais útil para o reino de Deus, para produzir mais frutos para a glória de Deus. Tem tanta gente conformada, tem tanta gente que não reage, que se conformou, que se entregou, que se capitulou. Não seja assim. Enfrente o seu passado, lide com o seu presente, crie expectativas para o seu futuro. Peça a Deus mais oportunidades. Mas esse homem faz um terceiro pedido para Deus para superar a sua dor. Ele pede a presença de Deus. Ele ora e diz assim: e que seja comigo a tua mão. Aqui está um ponto decisivo para você superar a sua dor, porque a dor sem a presença de Deus, de fato, é quase insuportável ou insuportável. Quando esse homem está pedindo que seja comigo a tua mão, ele está reconhecendo uma coisa: a maior necessidade dele não é de coisas, é de Deus. Não é de bens materiais, é da mão de Deus. Não é de sucesso profissional, é da presença de Deus. Não é de conquistas acadêmicas, é da companhia de Deus. Não é de glamour e reconhecimento popular, é da presença de Deus. Aqui está a maior riqueza, aqui está o maior sucesso, aqui está a maior conquista da vida, aqui está o maior prêmio da existência, é você andar debaixo da mão toda onipotente do Deus Todo-Poderoso. É por isso que, quando Deus disse para Moisés, lá no deserto, em face da rebelião do povo, que estava prostrado diante de um bezerro de ouro, abandonando o Senhor, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou cumprir minha promessa, eu vou levar vocês à terra prometida, eu vou escalar um anjo para ir com vocês, eu vou dar vitória a vocês, eu vou vencer os inimigos de vocês, eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês. A minha presença não irá com vocês. E Moisés então respondeu para o Senhor: meu Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir desse deserto. Porque a terra prometida é de fato maravilhosa, a presença de um anjo é algo extraordinário, a vitória sobre os inimigos é algo exponencial, mas nada disso faz sentido se tu não fores conosco. É a tua presença,
Deus é melhor do que as suas bênçãos. O doador é melhor do que a dádiva, o abençoador é mais importante do que a bênção. Deus é melhor do que tudo quanto Ele pode nos dar. Você não supera a sua dor a não ser que o próprio Deus caminhe com você. Mas como superar a dor? Jabe nos ensina uma quarta lição. Ele deseja agora a proteção divina, quando ele diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele sabe que na jornada da vida há muitos males, que ele está exposto a muitos perigos. Como disse no começo, a vida não é indolor. Nós enfrentamos inimigos visíveis e invisíveis. Nós lidamos com perigos reais e irreais, humanos e espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Há muitos riscos à nossa volta. Há muitas vozes ecoando em nossos ouvidos. Há muitas armadilhas na nossa jornada. Há muitos laços. Há muitas tentações. O inimigo nos espreita, nos cerca, rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando nos devorar. Então, Jabes entende uma coisa: ele não pode lidar com isso sozinho. Por isso ele ora: e me preserves do mal. Porque só Deus pode nos preservar do mal. Nós não temos tutano espiritual para ficarmos de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Somos frágeis, somos fracos, somos limitados, somos contingentes, precisamos de socorro, de ajuda, de um braço onipotente, de uma força sobre-humana, do poder de Deus a nos sustentar na caminhada. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Está dizendo o seguinte: Deus, tudo aquilo que foi colocado no meu nome como carga de negatividade, como carga de sofrimento, de dor, de tristeza, de lamento, meu Deus, eu não quero viver, essa aflição foi imposta sobre mim, que me livres dessa aflição, me livre, Senhor, de modo que não me sobrevenha essa aflição. Agora deixa eu lhe dizer algo maravilhoso. Quando você ora, Deus responde, porque o texto termina dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Você pede e Deus dá. Você ora e Deus responde. Você intercede e o braço de Deus é acionado em seu favor. Como superar a dor? O texto nos informa aqui que um recurso poderoso que Deus põe na sua mão é a oração. A oração não é para gente forte, é para gente fraca. Quando você ora, você está reconhecendo e confessando a sua fragilidade, a sua dependência. E não obstante isso, a oração é a arma mais poderosa que Deus colocou nas suas mãos, porque conecta a fraqueza humana com a onipotência divina e o altar da terra com o trono do céu. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. E Deus trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Talvez você esteja lidando com muitas dores. Talvez você não tenha ainda superado as suas dores. Mas o Deus de Jabes, que mudou a sorte dele, a história dele, o legado dele, o futuro dele, é o Deus que pode também não só diagnosticar a dor que pulsa em seu coração e em sua alma, mas é o Deus que pode arrancar esse sofrimento, essa aflição, que pode abençoar você, alargar suas fronteiras, caminhar do seu lado, livrar você da tribulação, do sofrimento, da angústia, e responder a sua oração. Eu espero que esta breve
reflexão, como superar a dor, possa ter abençoado o seu coração. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas. Quem sabe você conhece alguém que está precisando desta palavra. E você pode ser um agente de Deus na multiplicação desta mensagem para muitas outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos então abrir o texto bíblico na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e vamos fazer a leitura dos versos 10 até o verso 20. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Irmãos amados, Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão, por volta dos anos 61, 62. Paulo tinha estado nesta cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor, por cerca de 3 anos. E para mim, um dos grandes avivamentos que eu encontro na história da igreja, um deles aconteceu em Éfeso, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, uma cidade idólatra, uma cidade feiticeira, e uma cidade que se rende à palavra de Deus, que vê o poder do Evangelho desarticulando os poderes da idolatria e da feitiçaria. E em 3 anos que Paulo passa ali, igrejas são plantadas em toda a província da Ásia Menor. Agora Paulo está enviando esta carta a esta igreja. E nesta carta Paulo retrata de uma maneira eloquente este eterno projeto de Deus, que planeja a nossa salvação, que executa a nossa salvação e que nos dá garantia dessa salvação. A nossa salvação é uma obra do Pai, é uma obra do Filho, é uma obra do Espírito Santo. Depois que Paulo retrata este plano eterno que se consuma na história, que tem a garantia de que será verdadeiramente consumado na segunda vinda de Cristo, ele ora para que a igreja entenda a riqueza desse chamamento, qual a riqueza da sua herança e qual o poder que está à sua disposição. Paulo mostra nessa carta ainda como nós éramos antes deste encontro com Cristo, estando nós mortos, estando nós depravados, estando nós condenados, estando nós escravizados ao diabo, ao mundo e à carne. Mas Deus, porque nos amou e por causa da riqueza da sua graça, nos salvou, pela graça mediante a fé, para as boas obras. E Paulo então mostra como Deus junta judeus e gentios num único corpo, numa única igreja. No capítulo 3, Paulo retrata que este era o grande mistério oculto das eras. De que forma que os gentios eram coerdeiros juntamente com os judeus desta grande salvação em Cristo Jesus. E ele volta a orar pela igreja, para que ela receba poder, mediante a habitação de Cristo no nosso coração, para que toda a igreja compreendesse a grandeza do amor de Deus, e fosse tomada de toda a plenitude de Deus. Quando Paulo vai para o capítulo 4, ele começa a aplicar esta gloriosa doutrina e retrata para você e para mim que nós precisamos viver de modo digno da vocação com que fomos chamados, vivendo em mansidão, vivendo em humildade, vivendo em longanimidade, porque nós estamos ligados a um só Senhor, temos um só Deus, temos uma só fé, temos um só batismo. Paulo então começa a mostrar a necessidade de vivermos uma vida santa. Quando vai para o capítulo 5, ele mostra que é preciso imitar a Deus, é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, e você demonstra essa plenitude do Espírito Santo de Deus na relação marido e mulher, mulher-marido, na relação de filhos e pais, pais e filhos, na relação de patrão e empregado, empregado-patrão. Agora ele está concluindo a carta, e ele diz o seguinte no verso 10, quanto ao mais, ele está concluindo, esse é o ápice da carta. E ele vai mostrar para você e para mim que o fato de você ser escolhido por Deus na eternidade, o fato de você ter sido remido por Cristo na cruz, o fato de você ter sido selado com o Espírito Santo da promessa, o fato de você ter sido colocado e enxertado no corpo de Cristo, o fato de você ser cheio do Espírito Santo, o fato de você ter uma família bonita, o fato de você ser uma pessoa abençoada no seu trabalho, não livra você de uma grande batalha espiritual. Nós estamos num terreno minado.
Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa grande tensão. Eu gosto muito da figura que Francis Schaeffer levanta sobre esse assunto. Ele compara este mundo como uma casa de 2 andares. Aqui embaixo, no primeiro andar, é o andar que nós vivemos, nós ouvimos, nós falamos, nós sentimos, nós pensamos, nós andamos, nós descansamos, nós viajamos, nós trabalhamos, nós tocamos. É este o mundo que vivemos. E ele diz, no andar de cima, é o que a Bíblia chamaria de regiões celestes. Você não vê, nem por isso é irreal. Você não toca, nem por isso você deixa de ser influenciado. E aqui em cima, nesse andar de cima, você tem anjos de Deus que estão protegendo você, que são ministros de Deus, para guardarem você, abençoarem você, cuidarem de você, mas você tem também inimigos hostis, que vieram para roubar, para matar, para destruir. Inimigos terríveis, que vivem ao seu redor como leão, procurando a quem devorar. Que procuram uma brecha na sua, na minha, na nossa vida, para nos destruir. E aqui, então, introdutoriamente, eu quero dizer que nós, nessa guerra, precisamos ter 2 cuidados. 2 cuidados. Primeiro cuidado é você não subestimar este inimigo. Irmãos amados, se nós estamos falando em guerra, não tem nada mais perigoso do que alguém enfrentar um inimigo sem saber quem ele é. Qual o seu poder? Quais são suas armas? Quais são as suas estratégias? Há muitas pessoas hoje que querem colocar o diabo como uma formiguinha inofensiva. Não é assim que a Bíblia trata do assunto. Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Então, essa luta é desigual. Por isso as nossas armas não podem ser carnais, mas precisam ser poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Então, não entre nessa guerra de cara limpa, porque você não tem armas suficientes em você mesmo para enfrentá-la e vencê-la. Mas se há um outro polo perigoso também, que é superestimar este inimigo. É de você viver a vida cristã com medo dele. E em momento algum a Bíblia não me ensina a ter medo do diabo e dos seus agentes. O que a Bíblia me ensina é temer a Deus e resistir ao diabo. É preciso entender que o diabo e seus agentes, o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. É preciso entender que o diabo, ele só pode agir dentro dos limites que Jesus estabelece para ele, e nem 1 centímetro a mais. É preciso saber que se você está guardado por Deus nas mãos do Senhor, o diabo não pode tocar você, a não ser que Deus permita, para um propósito. Então, dito isso, eu gostaria de que você olhasse comigo, com a Bíblia aberta, algumas coisas que quero partilhar com você. Primeiro, vamos conhecer a natureza desse inimigo. E Paulo, cuidadosamente, vai nos orientar, lá no versículo 12, primeiro, contra quem não é essa luta. Ele diz, a nossa luta não é contra sangue e carne. Em outras palavras, a nossa luta não é contra pessoas. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não é sua sogra, seu problema não é seu sogro, seu problema não é seu patrão, seu problema não é seu vizinho, seu problema não é a pessoa que está perturbando você. Não entre nessa peleja pensando que essa pessoa é o seu problema, porque se você tirá-la do seu caminho, outra pessoa vai ocupar esse espaço. Não atinja pessoas achando que essa pessoa é o alvo da sua luta. Às vezes essas pessoas podem ser colocadas estrategicamente por este inimigo, mas a sua luta não é contra pessoas, porque se você não entender isso, você vai brigar, você vai machucar gente, você vai ferir pessoas, você vai falar mal de pessoas, e você vai amargurar a sua alma, você vai azedar o seu coração, e você vai ser derrotado nesse campo de batalha. Então, vem a segunda pergunta: quem é o inimigo? Dê uma olhadinha comigo no versículo 11.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Note você que aqui o diabo é apresentado como se fosse o líder dessa corja. O líder deste grupo que ele vai descrever no versículo 12. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Então, a sua guerra, a sua luta é contra esse ser caído, maligno, perverso, assassino, ladrão. Esse inimigo que a Bíblia chama de dragão, Abaddon, Apolion, tentador, destruidor. Que a Bíblia chama de antiga serpente, leão que ruge. Homicida desde o princípio. Se você perceber, esse ser, embora tão maligno e tão mau e tão perverso, ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Porque ele não é um Deus caído. Ele não tem os atributos de Deus. O diabo não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é transcendente. Mas ele também não está sozinho. À luz de Apocalipse capítulo 12, versículo 3, quando ele cai, ele arrasta com a sua cauda 1/3 das estrelas. Isso é uma expressão bíblica para descrever que 1/3 dos anjos de Deus foram precipitados no abismo com ele. E esses seres malignos estão sob seu comando, dentro deste reino das trevas, trazendo tantas perturbações e angústias e perplexidades aos homens. Agora, a pergunta segunda que eu levanto no texto é: quais são as características desse inimigo? A primeira coisa que você vai notar comigo é que esses inimigos são poderosos. Olha comigo o versículo 12. A nossa luta é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados irmãos, nenhum de nós deva subestimar isso. Subestimar isso. O poder deste inimigo. Eu acho que você vê esses sinais e essas evidências o dia todo. Nas ruas, no cinema, no teatro, nas telenovelas, na literatura, na imprensa, nas cortes, nos parlamentos, no comércio, na indústria, nas transações comerciais, nas relações internacionais. Você sempre vê esta mente poderosa e maligna, tantas vezes, articulando nos bastidores, com a sua mão invisível, porém pesada, perigosa, destruidora. Paulo, então, vai retratar para nós que esses inimigos são, sim, poderosos, mas mais do que isso, eles são malignos. Este mundo tenebroso, irmãos amados, este mundo tenebroso é o aspecto de que esse reino é reino de trevas, de escuridão, de violência, de maldade, de promiscuidade, de mentira, de opressão, de injustiça, de malignidade, que vem para destruir pessoas, que vem para arruinar famílias, que vem para arrebentar com casamentos, que vem para levar as pessoas ao desespero existencial, que vem para acabar com as pessoas, para arrebentar com elas de todas as formas, de todos os meios. É um mundo tenebroso, porque o inimigo é maligno. Mas tem um outro aspecto que vale a pena destacar. Esses inimigos são também astutos. Chama a sua atenção de novo para o versículo 11, que Paulo diz que você deve ser tomado de toda a armadura de Deus para você ficar firme contra quê? Ciladas. A ideia de ciladas aqui é a ideia de métodos, de estratagemas.
de diversas articulações que o inimigo usa. Em outras palavras, o diabo tem mais de um figurino. Ele tem mais de uma armadura. Ele tem mais de uma máscara. Ele tem mais de uma estratégia. Talvez, depois de Deus, ninguém conheça você mais do que ele. Ele pesquisa você. Ele vive ao seu redor. Ele busca uma brecha na sua vida. Ele conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele sabe explorar isso. Para cada pessoa, a tentação vem de forma diferente. Tem gente que o problema dele era sexual. A fraqueza é essa. Para outro, o problema é dinheiro. A fraqueza é dinheiro. Para outra, a fraqueza é vaidade, soberba, é grandeza. Para cada pessoa ele vai entrar com uma proposta diferente, com uma bandeja diferente, com um cardápio diferente, com uma proposta sedutora diferente. Ele tem muitos métodos, ele tem muitas variantes, como aquele filme O Advogado do Diabo apresenta no final. Quando você acha que você é bom numa área, aí está talvez o seu ponto mais vulnerável. Porque quando você acha que você é forte numa área, você corre o risco de não vigiar. E aí você fraqueja. Mas notem comigo, irmãos, quais são essas estratégias então? Vamos pensar um pouquinho nas estratégias desse inimigo. Lá em Lucas 11, versos 21 e 22, diz que o diabo é uma espécie de valente que tem uma casa e guarda em segurança todos os seus bens. O que significa isso? Significa que o diabo tem sob o seu comando pessoas na casa dele, guardada em segurança por ele. A Bíblia chama isso de reino das trevas ou potestade de Satanás. Mas a Bíblia diz mais, que vindo um mais valente do que ele, vence-o, tira a panóplia dele, ou seja, a panóplia é uma palavra única, mas que significa toda a armadura, por isso que tem essa preposição, esse prefixo pan, tudo, toda a armadura dele, deixa-o completamente sem proteção, amarra-o e saqueia os seus bens. Saqueia os seus bens. Então faça a pergunta: você acha que o diabo precisaria de artimanha para prender quem já é dele? Você precisa de um laço para pegar um passarinho que já está dentro da gaiola? A quem você acha que o diabo usaria suas artimanhas mais perigosas? É lá no carnaval? É lá no campo de futebol? É lá no teatro? É lá no submundo? Ou é exatamente contra a igreja de Deus? Daqueles que não estão nas suas mãos que ele tenta capturar? Agora, quais são essas artimanhas que o inimigo usa? Eu gostaria de citar alguns para você. Primeiro, está lá em Mateus 13:19, que quando a semente, a palavra de Deus é semeada, vem o maligno e arrebata essa semente do coração. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas todo culto onde a palavra de Deus é pregada é um território de batalha espiritual. Eu conheço gente que vem para a igreja e bastou sentar, o cara pode estar sem uma gota de sono, o cara dorme. Dorme. Dá um sono nele que não tolera. Outras pessoas entram, elas estão fisicamente presentes, mas a alma está vagando. Pensando em mil coisas, menos não está escutando ali. De repente, quando escuta, entra aqui e sai cá.
Você e eu conhecemos gente que frequenta a igreja há 10 anos, sem nunca ter nascido de novo. E a palavra está sendo arrebatada. Pode ter certeza disso, quando o templo abre, talvez ele é o primeiro a entrar. É luta, é batalha. Nós precisamos orar para que Deus tire o tampão dos ouvidos, para que Deus tire a venda dos olhos, para que Deus chegue ao coração das pessoas. Segundo, o diabo é especialista em colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. É assim que Deus disse. Não foi assim a abordagem dele com Eva? É assim que Deus disse. E aí você escuta a palavra de Deus, bom, mas não é bem assim. Aliás, não é assim. E as pessoas põem dúvida, sobretudo, por exemplo, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, mas isso aí não é literal. Bom, mas isso aí é uma metáfora. Bom, mas Adão e Eva não existiram. Isso aí é apenas uma ideia metafórica para você achar que surgiu a raça humana. Mas não foi assim. Bom, se você nega isso, você nega a Bíblia toda. Você diz que então os profetas mentiram, que os apóstolos mentiram, que Jesus mentiu, que a Bíblia toda não vale a pena e não merece confiança. E aí vai botando dúvida na cabeça das pessoas. Quer ver outra coisa? Em terceiro lugar, o diabo é especialista em produzir insatisfação. Não foi isso que fez com Eva. Eva, de repente, ela se viu como uma coitadinha, miseravelmente injustiçada, naquele miserável jardim do Éden. Tadinho, esse jardim é muito michuruco para mim. Eu tenho potencial para muito mais. Eu sou possivelmente capacitado para ser igual a Deus. Para que eu vou viver nesse jardinzinho aqui? E de repente, como pródigo, você tem o pai, você tem o irmão, você tem a casa, você tem mesa farta, você tem servos, você tem fartura, e você se sente infeliz. Você está na igreja, você escuta a palavra de Deus, e de repente a igreja não satisfaz, e de repente os prazeres de Deus não satisfazem, e você fica paquerando e flertando com o que está do lado de lá do muro. Daqui a pouco o diabo bota uma grande baita insatisfação no seu coração, e você não está feliz mais. Ele é especialista nisso. Cuidado com a insatisfação. Quer ver outra coisa? O diabo, ele é especialista em produzir uma espécie de raiva no seu coração, que se instala, e você diz, eu não suporto aquela pessoa, eu não quero nem ver a cara dela, quando eu escuto a voz dela, meu corpo treme, e eu não perdoo também. Tem gente crente que não conversa com o irmão dentro de casa. Passa uma semana. Tem gente que frequenta a igreja, se o fulano senta do lado esquerdo, ele vai do lado direito, porque ele não fica perto. Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se você guarda mágoa no coração, o diabo encontra uma brecha aberta para afligir você, para atormentar você. Quer ver outra coisa? O pastor Ivan falou agora há pouquinho das seitas, das heresias. Sabe quem é o principal mentor das heresias? É o diabo. São doutrinas de demônios. Ele é um teólogo herege. Ele é um péssimo hermeneuta. Ele é um péssimo exegeta. Ele pega a Bíblia e torce a Bíblia. E muitas das heresias, irmãos, que estão aí circulando e atraindo tanta gente e capturando tanta gente, tem como fonte os demônios. Então são estratégias. Agora, quer ver outra estratégia dele? Olha comigo o versículo 13. Dá uma olhadinha aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu fico impressionado com essa expressão aqui, porque a Bíblia diz que todos os dias, de certa forma, são maus. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno.
Você já tentou, por exemplo, ligar a sua televisão, ou a CBN, quem gosta de notícia, ou qualquer outro tipo de rádio, de FM, e escutar 1 hora e concordar com tudo aquilo que foi falado durante 1 hora? É isso mesmo. Subscrevo tudo isso aí. Você percebeu como é que é a coisa? Nós vivemos num mundo mau. Os valores são outros, estão invertidos, estão às avessas. Agora, existe o que a Bíblia chama de o dia mau. E que dia é esse? Que dia é esse? Nós estamos falando de estratégia de guerra. Pense comigo nessa cena de guerra. Você que já assistiu tantos filmes de guerra, tem hora que 2 exércitos estão lá numa conflagração, num conflito, numa batalha, e de repente o comandante do lado de cá recolhe a sua tropa. Recolhe. O do lado de lá não está sabendo o que está acontecendo. Por que está recolhendo? Está com medo? Está fraco? Não tem mais capacidade de resistência? E de repente é estratégia recolher. E quando, todo filme de guerra é assim, você pode perceber isso, quando a cena está tranquila, os soldados estão subiando, assim, aquela camarinha, aquele negocinho assim, parece que está até numa colônia de férias, aí vem chumbo grosso. É assim na guerra, espiritual também. Pensa na casa dos 2 andares. Você está lá embaixo, no primeiro andar, tranquilo, no anais e tal, está tudo bem, está tudo em paz, está com saúde, família vai bem, está promovido no emprego, os filhos estão tudo bem sucedidos no trabalho, na escola, e está aquela maravilha, aquela nice, você nem vai para a igreja mais, também reunião de oração você não vai mais, vigília nem fala nisso mais, e você também está até de férias de Deus, e de repente está tudo calmo. Aí, de repente, lá do andar de cima vem uma ordem. Dia tal, chumbo grosso no fulano. Aí o cara acorda já meio atordoado. Já acorda, já briga com a mulher, grita com as crianças, chuta o cachorro. Buzina e grita com o cara no trânsito. Chega no trabalho e está aquela confusão. E ele nem está percebendo a natureza do problema que ele está enfrentando. É o dia mau. E se você não se aperceber que esta é uma hora de pressão em cima de você, você se descontrola. Você entra na carne. Você cai na esparrela. Você é derrotado na luta. Mas quer ver outra estratégia desse inimigo? Volta para o versículo 13 de novo comigo. É impressionante o que Paulo diz aí no finalzinho do verso 13. Para que possais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau é para resistir. Resistir. Agora, o que diz aí? E depois de terdes vencido tudo, não parte tudo, aí sim, aí você pode estarelhar as armas, aí você pode dar uma relaxada, aí você pode até tirar umas férias. É isso que está escrito aí? Não. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que significa isso? Você precisa continuar vigiando. Para mim, uma das coisas mais estratégicas de batalha espiritual que eu encontro na Bíblia é Lucas capítulo 4, quando Jesus derrota o diabo 3 vezes, está escrito, está escrito, está escrito, e o diabo deixou até momento oportuno, e aí voltou de novo. Outras estratégias, outras armas, usando outras circunstâncias, outras pessoas, para tentar capturar Jesus, pegar Jesus. Perseverança, irmão. Perseverança. Vigilância. Pois bem, agora eu quero concluir. Quais são as armas que nós precisamos usar nessa batalha espiritual? A primeira arma, por favor, dê uma olhadinha comigo, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: você não é forte em você mesmo, e você não é forte à parte do Senhor. Você só pode ser fortalecido quando você está no Senhor. É nele, é dele que emana esse poder.
O problema dessa luta, irmãos, não é a presença do diabo. O maior problema é a ausência de Jesus. Se você está em Jesus e sendo fortalecido nele, você é fortalecido com poder. É com Ele, é na presença dEle, é em comunhão com Ele, é tendo intimidade com Ele, é desfrutando da companhia dEle, é estando debaixo das asas dEle, é vivendo na presença dEle. Esse é o segredo de você ser revestido no Senhor e na força do seu poder. Não é possível você entrar nessa luta sem esse poder. No seu poder não vai. Eu não sei se vocês já leram, eu sugeriria vocês um dia encontrarem esse livro, para dar uma lida nele, um livro que foi compilado pelo reverendo Augusto Nicodemos, quando ele morou na África do Sul, Reavivamento na África do Sul, é um livreto que você lê numa sentada, mas um dos livros mais fenomenais que eu já li, a história do avivamento de Quacisabando. E como é que aquele avivamento começou? É quando o líder daquele trabalho missionário, pastor Earl Stiggin, foi chamado para orar para uma moça possessa, endemoniada, e ele não conseguiu. E os missionários vieram, e não conseguiram. E eles ficaram vários dias tentando expulsar a caça de demônio da moça, e não conseguiram. E a conclusão dele foi essa: eu vou embora daqui. Eu não tenho autoridade para pregar mais aqui. Foi quando tudo mudou naquela missão. O Espírito de Deus segredou o coração dele. Você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. Buscar poder. Esse poder, irmãos, não é uma frase de efeito. Esse poder não é uma gincana mental, onde você elabora algumas frases de efeito e as coisas vão acontecer. Não, não é. Esse poder não é maquiado pelo homem, não é produzido pela terra. Esse poder é o poder do Espírito Santo que emana do céu. Só esse poder pode dar a você vitória em determinados momentos dessa luta espiritual. E Earl Stiggin então começa a orar, começa a jejuar, e os missionários começam a orar, e começam a jejuar, e começam a acertar a vida com Deus, e começam a chorar pelos seus pecados, e foram meses, foram anos de acerto com Deus, até que houve um grande derramar do Espírito Santo. A moça foi liberta, os feiticeiros foram se convertendo, e ali milhares, e milhares, e milhares, e milhares de pessoas foram sendo salvas. Eu visitei esse local. E eu confesso que durante toda a minha vida, eu nunca vi, foi o lugar que mais eu senti a presença de Deus em toda a minha vida. Era uma espécie de, parecia que você via Deus no ar. Eu nunca vi nada igual. Você já pensou que você está num culto público e você ter 200 crianças? Criança é criança em qualquer lugar do mundo, com o rostinho no chão, adorando a Deus. Milagres extraordinários acontecendo, cegos vendo, coxos andando, mortos ressuscitando. Eu ouvi o testemunho pessoal da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão, quando estava indo para o cemitério, Deus a levantou da morte. Agora, como é que começa isso? Quando alguém reconhece o seguinte: eu preciso de poder, eu preciso de poder. E poder não se recebe na academia, e poder não se recebe apenas com a intelectualidade humana, poder se recebe com os joelhos dobrados, com o derramar do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desse poder. Segunda coisa que Paulo nos ensina, irmãos, no versículo 11, é que nós precisamos ser revestidos não de alguma, mas de toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus é uma palavra só no grego, é panóplia. Nós precisamos da panóplia, nós precisamos de cada peça dessa armadura, não pode ter brecha, não pode ter brecha. Você precisa proteger sua cabeça, você precisa proteger o seu coração,
Você precisa proteger o seu corpo, você precisa proteger seus pés, você precisa proteger todo o seu cérebro, você precisa uma espada na mão. Você é um guerreiro. Você precisa ter armas de defesa e de combate. E depois que tudo isso estiver pronto, então, versículo 18 diz que você precisa fazer isso num ambiente de oração, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu queria concluir fazendo uma pergunta a você. O que você conhece desse poder? Ou, quão consciente você está hoje de que você precisa desse poder? Porque esse poder não tem a ver com o tempo de igreja, com o cargo que você exerce na igreja, com o grau de conhecimento que você adquiriu. Eu disse isso aqui há alguns anos, e eu queria repetir porque o nosso auditório é outro hoje. Uma experiência que marcou profundamente a minha vida. Eu estava pregando num culto de formatura do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças. Um dos formandos, depois do culto, me procurou para me contar uma história que ele tinha vivenciado naquele ano. Ele era um bom pregador e hoje ele é um missionário fora do Brasil. E ele recebe um convite muito honroso para pregar numa das maiores igrejas presbiterianas do Brasil, uma das mais lindas capitais do país. Não é comum uma igreja convidar para uma série de conferências, sexta, sábado e domingo, um seminarista. Via de regra, se convida um pastor mais experiente, com mais calejado do ministério, mas aquela igreja convidou o seminarista. E ele se sentiu muito honrado, obviamente. Então ele partiu para lá, sexta-feira. Coube-lhe o privilégio de ser hospedado pelo próprio pastor da igreja. E estava se aproximando a hora do culto, ele já de banho tomado, já botando a sua indumentária para pregar. Quando chega uma mulher, muito apavorada na casa do pastor. E a mulher diz: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa agora. Eu falei: o que foi, filha? Tem uma mulher endemoniada lá, a minha vizinha. E está todo mundo apavorado. Tem uma pequena multidão ao redor da casa. Ninguém tem coragem de enfrentar a situação. Vamos lá comigo. E o pastor, muito calmamente, disse: minha irmã, que coisa interessante. Pois acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. Pensa num seminarista nervoso. O cara começou a tremer os joelhos. Eu não sei se eu estivesse lá, não teria sentido a mesma coisa. Ele tentou fugir da situação. O pastor disse: não, você vai comigo. E foram caminhando, rua fora. De longe escutaram os gritos cavernosos da mulher. Quando chegaram na casa, que um monte de gente espantada, com os olhos esbugalhados, com o rosto assim, transtornado, e o seminarista mais apavorado ainda, e o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu. Pode entrar na casa. Quando ele entrou, ele se deparou com um quadro horrível. Aquela mulher estava com os cabelos desalinhados, com o rosto desfigurado, com os olhos muito cheios de ódio. E quando ele tentou esboçar a primeira palavra, ela lhe deu uma bofetada na cara e jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de 1 hora. E ela bufando ao redor dele como uma fera selvagem. E vou lhes dizer que ele é um cara de quase 2 metros de altura. Ele me disse em lágrimas, esse pastor Hernandes, caído e nocauteado ali, eu senti e vi como um filme passar em minha cabeça a minha história. Seminarista,
formando, cheio de arrogância, achava que eu era o tal, caído, envergonhado, humilhado. Seus pecados vinham como um filme na sua cabeça. Até que depois de muito tempo, ele disse, me senti como Sansão, agarrado nas colunas daquele templo e fazendo a seguinte oração: oh meu Deus, eu ainda sou teu servo, tem misericórdia de mim, restaura minha autoridade, restaura meu poder, não me deixe envergonhado, Senhor. E quando ele começa a orar desta maneira, a mulher cai, e quando a mulher caiu, ele se levantou, porque diante de Deus humildade, mas diante do diabo autoridade, e ele se levantou, e no nome do Senhor Jesus Cristo, ele deu ordem àqueles demônios para se retirarem daquela mulher, ela ficou liberta. E ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele me disse assim: pastor Hernandes, nesse dia eu descobri uma coisa: não basta ser crente, não basta ser líder, não basta ser diácono, presbítero, seminarista, pastor, missionário, é preciso ter o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e revestidos da força do seu poder. Você quer esse poder, irmão? Ele está à sua disposição, está à minha disposição. Paulo diz isso lá no 1º capítulo. A suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu queria orar com você agora. E se você anseia esse revestimento de poder, eu vou pedir permissão ao meu pastor aqui, para fazer uma coisa diferente, convidar você para vir aqui à frente. Se você deseja isso, almeja isso para a sua vida, para o seu coração. Senhor, eu preciso desse poder. Eu quero esse poder. Irmãos amados, nós vivemos dias maus. A força das trevas está aí agindo, solta. E nós precisamos desse poder para enfrentar isso. Eu não sei se vocês viram, eu estou com o meu coração ao mesmo tempo empolgadíssimo. Folha de São Paulo publicou domingo passado que nós somos no Brasil, com respeito à juventude brasileira, já a maioria de evangélicos. A maioria dos jovens brasileiros já são evangélicos. Muitos deles ainda com muitas deficiências, com muitas carências. E cabe a nós dar pão para essa juventude, palavra para essa juventude, instrução para essa juventude. Irmãos, por onde eu tenho andado para esse Brasil afora, eu tenho ficado impressionado a quantidade de gente. Estava pregando essa semana passada, sexta-feira, lá na igreja batista, primeira igreja batista de Maceió. Tinha mães com crianças no colo, sentado no chão, não tinha mais lugar para sentar, era sentado no chão com um bebê no colo. Gente faminta de Deus, para todo lado, para todo lado, para todo lado. Deus está soprando, irmãos, sobre a igreja brasileira, e nós precisamos entender o nosso momento, de sermos revestidos com o poder do Espírito Santo, para uma grande cruzada de pregação do Evangelho, porque liberta o povo, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse instrumento que liberta, que transforma, que salva, que faz tudo novo na história do ser humano. Que você seja um guerreiro de Deus, revestido com o poder de Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Aqui estamos, Senhor, carentes da Tua graça, reconhecidos, meu Deus, de que nós fomos alcançados por esta graça, transformados por ela, regenerados pelo Teu Espírito, selados pelo Teu Espírito. Hoje fazemos parte da Tua família, do Teu rebanho. Hoje fomos enxertados no corpo de Cristo. Louvado seja o Teu nome.
mas agora, Senhor, nós queremos ser revestidos com o Teu poder. Revestidos com o Teu poder, não queremos fracassar, Senhor, não queremos ser envergonhados, não queremos ser humilhados, nós queremos nos levantar na força do Teu poder, para levar a Tua palavra, para pregar o Evangelho, para ver vidas sendo salvas, pessoas sendo libertas, transformadas, famílias sendo transformadas, a nação brasileira sendo impactada com o poder do Evangelho. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, reveste-nos com o Teu poder, Senhor. Nós queremos toda a Tua armadura, nós queremos tudo aquilo que Tu tens para nós, não queremos nada que não venha de Ti, mas queremos tudo que tens para nós. Nós queremos em nome de Jesus, para sermos crentes fortes, crentes perseverantes, crentes vigilantes, crentes cheios de alegria, crentes cheios de entusiasmo, crentes revestidos com o poder do Teu Espírito. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.